Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, adorando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Me sinto alegre, feliz, honrado por esta oportunidade que Deus concede a nós de nessa noite transmitirmos a palavra do nosso Deus. Confesso aos irmãos que eu não sou pregador, mas eu gosto de dizer o quanto o nosso Deus ele é bom, porque foi com bondade que ele agiu na minha vida, na minha família, e hoje juntos podemos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Salmos, de número 11. É um salmo bastante conhecido e foi algo que Deus colocou em meu coração. Salmos de número 11. Os irmãos aí na sua casa, tome a sua Bíblia, nos acompanhem, porque tenho certeza que nessa noite Deus, ele falará aos nossos corações. Amém? Salmos de número 11, ele vai dizer assim: No Senhor me refugio. Como dizei, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os Salmos de número 11, irmãos, ele vai falar sobre a confiança, ele expressa a confiança que o justo ele tem em Deus. Ele pode ser atribuído a vários momentos, né, da vida de Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus, um homem que passou por diversas lutas, por diversos momentos. Quem sabe ele, como homem, ele chegou a pensar que não venceria, mas nós vemos que Davi ele deixa um grande exemplo para nós de fé no nosso Deus. Apesar das falhas, das fraquezas, dos erros, ele é um homem que, acima de tudo, ele colocava a sua confiança no Senhor Jesus. Tanto que no Salmo de número 121, ele diz ali: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ou seja, ele sabia que o socorro dele estava no Senhor Deus. Mas o Salmo de número 11, nós podemos dividi-lo em duas partes aqui. Uma onde é relatada uma crise, uma dificuldade, uma luta, um momento em que o salmista ele estava passando por uma situação que estava lhe trazendo desconforto. E a segunda parte nós podemos ver ele atribuindo a sua confiança em Deus e a forma com que Deus age com aqueles que confiam no Senhor Jesus. Nós vamos meditar então nesse salmo nesta noite. Ele começa aqui, o salmista, ele descrevendo o que seria a crise que ele estava enfrentando. Ele vai dizer no verso de número 2: porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ou seja, ele está mostrando, ele está dizendo aqui que o momento que ele estava passando era um momento de luta, era um momento de dificuldade. Aqui nós podemos atribuir ao momento em que ele está, quem sabe, sendo perseguido por Saul. Saul estava disposto em seu coração a matar Davi, a acabar com a vida de Davi, porque Saul ele estava em pleno declínio, porém Davi estava em uma ascensão espiritual diante de Deus, ao ponto de causar inveja, ciúme no coração de Saul. Então Saul intenta matar a Davi. Então aqui o salmista ele vai mostrar que a situação em que ele estava vivendo ali naquele momento era algo que trazia desconforto a ele, porque ele mostra que era uma situação em que ele estava
estava passando por perseguição, passando por luta, passando por dificuldade. Então ele começa mostrando essa crise, essa luta. Mas no verso 1, voltando no verso de número 1, ele vai mostrar, ele fala do que a sua alma tem desejo, e com certeza é o que todo homem pensa em um momento de luta, em um momento de dificuldade. Ele diz no verso de número 1, no Senhor me refugio, como dizei, pois, a minha alma, foge como pássaro para o seu monte. O desejo da alma ali do salmista naquele momento era fugir como um pássaro, era quem sabe tomar um voo alto e fugir da dificuldade que ele estava enfrentando, que ele estava passando. Então ele pergunta para a alma dele, como pois, ele diz, como dizei, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o monte, porque todo homem em um momento de crise, ou melhor dizendo, qual é o homem que quer enfrentar uma luta? Qual é o homem que quer enfrentar uma situação que traz desconforto? Qual é o homem que quer enfrentar uma situação em que ele pode olhar e achar que a vida dele será ceifada? Com certeza, nesses momentos, nós queremos fugir, nós queremos sair para longe, nós queremos sair da crise, sair da dificuldade, e para quem sabe, um lugar de descanso, para um lugar onde nada venha a afligir a nossa alma, para um lugar onde nós possamos, quem sabe, reclinar a nossa cabeça e descansar das lutas, das dificuldades que nós passamos. Queremos tomar voos, fugir, quem sabe, como um pássaro, quando está em perigo, ele toma voo, ele sobe o mais alto que ele pode, e ele voa o mais rápido que as suas asas aguentam. Então, a alma do homem, ela quer o quê? Ela quer fugir da crise, ela quer se distanciar da situação de perigo. Aqui Davi, quem sabe, a alma dele aflita, queria fugir, queria não enfrentar o problema, mas fugir da face de Saul, porque naquele momento ali Saul trazia um grande desconforto, uma grande aflição para Davi, porque Saul queria matá-lo, Saul queria tirá-lo a vida. E no verso de número 3, nós vemos aqui Davi dizendo, ora, os destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Davi, o salmista, quem sabe, ele estava percebendo aqui um momento em que a iniquidade, em que a situação de desconforto estava destruindo as bases que o povo de Deus, ou que a lei do Senhor dizia ali naquele momento. Nós sabemos que Davi era um homem temente a Deus. Sabemos que Davi, ele prezava pela adoração sincera, ele prezava por ser um homem íntegro na presença do Senhor Jesus. É bem verdade que mais para frente ele vai cair, ele vai pecar, mas nós sabemos da índole de Davi, de querer ser um homem justo, um homem temente ao Senhor. Então ele olhava aqui para a situação, e era como se ele dissesse, tudo aquilo que foi construído parece que está sendo destruído. É por isso que ele pergunta, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Como quem dizendo, se as bases que nos sustentam hoje forem destruídas, o que nós poderemos fazer? Então Davi, o salmista aqui no início, ele está descrevendo esta crise. E quem de nós não passa por luta, não passa por dificuldade, não passa por momentos em que a nossa alma, ela quer fugir, ela quer desaparecer. Nós queremos nos esconder das dificuldades que estão sobre nós. Nós queremos fazer, quem sabe, como o pássaro que é usado aqui como exemplo. Queremos fugir, queremos ir para lugares calmos, para lugares tranquilos. Mas nós olhamos, porque nós olhamos para a situação e vemos que tudo aquilo que nós fomos ensinados, tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi plantado
por grandes homens de Deus e pelo próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vemos tudo sendo destruído. Nós vemos as bases que sustentam a igreja serem destruídas. É por isso que o salmista, ele pergunta aqui: o que poderá fazer o justo caso os fundamentos sejam destruídos? Ou seja, é como se ele dissesse: que segurança teremos se os fundamentos da igreja, os fundamentos que nos alicerçam, se eles forem destruídos, o que nós poderemos fazer? Como quem dizendo, como poderemos viver sem a verdade sendo pregada? Como poderemos viver sem a sinceridade da palavra de Deus ser pregada nos púlpitos da igreja? Ele está querendo dizer: se a palavra for distorcida, aqueles que são justos, o que poderão fazer? Então o salmista aqui, ele vai descrevendo a crise, a dificuldade, aquilo que estava tirando a paz da sua alma, ao ponto dele querer fugir como um pássaro para os montes. Mas aí, a partir do verso 4, ele vai nos ensinar que a nossa confiança, ela deve estar em Deus. Ele vai trazer justamente uma diferença do justo e do ímpio. Ele vai trazer justamente uma comparação daquele que confia em Deus e daquele que vive e que age da forma que bem quer, como bem quiser. O Salmo de número 1, ele deixa isso bem evidente. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui ele está dizendo que o homem justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está querendo dizer, o justo, ele sabe por onde anda, ele sabe como se portar. O homem que confia em Deus, ele sabe como se colocar diante da dificuldade, diante do problema. O homem que acredita na palavra do Senhor, ele tem a sua confiança em Deus, e ele sabe que o caminho dele são caminhos que agradam ao Senhor Jesus. Olha o verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Por que que o Senhor conhece o caminho do justo? Porque quem é justo anda pelo caminho de Deus, anda pelo caminho do Senhor. São caminhos que Deus preparou. Então aquele que é justo, andando pelos caminhos do Senhor, obviamente que o Senhor conhece os seus caminhos. Mas ele diz, porém o caminho dos ímpios perecerá. É a diferença daqueles que confiam em Deus e daqueles que não confiam. Aquele que confia em Deus, ele é conhecido de Deus, ele é guardado por Deus. Mas aquele que anda impiamente, aquele que anda segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias vontades, vai dizer que o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, ele vai mostrar que nós devemos confiar em Deus. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio a situações de desespero, nós devemos confiar em Deus, porque o Senhor contempla aqueles que confiam nele. Gálatas, lá no capítulo 3, os versos 11 e 12, ele vai dizer, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ou seja, não é pelas obras, não é pelos caminhos que nós queremos seguir, mas é pelo caminho de Deus, através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui o salmista, ele vai nos mostrar que nós devemos andar pelos caminhos de Deus, pelos caminhos que o nosso Deus tem preparado para nós. Olha o que ele diz no verso 4, voltando para o Salmo de número 11, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus, ele está
nos observando. Abacuque, no capítulo 2, e o verso 20, vai dizer que Deus está no seu santo templo. Isaías, capítulo 6, o verso 1, vai dizer que ele está assentado no alto e sublime trono. Aqui então nós entendemos que se Deus está nos observando, Ele está na sua casa, no seu templo, Ele está assentado em seu trono e Ele está nos acompanhando em nossos caminhos. E Deus, quando nos observa, o que Ele tem visto de nossas vidas? Como Ele tem nos enxergado? É uma palavra que ela vai nos confrontar, mas ela vai nos levar à confiança em Deus. Quando Deus nos observa, lá do seu trono, do seu santo templo, como Ele tem nos visto? Ele tem nos visto como justos, como homens, como crentes que confiam em Deus e andam segundo a sua palavra? Ou Ele tem nos visto como ímpios, que andam segundo o rumo deste mundo? Provérbios, no seu capítulo 15, o verso 3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, Deus tem nos observado. Deus tem nos acompanhado. Deus tem visto aonde os nossos pés têm pisado. Deus, Ele tem contemplado cada passo que nós temos dado. Sejam eles passos bons, sejam eles passos ruins, como diz aqui Provérbios 15, 3. Meu irmão, é para nós refletirmos. Estamos em dias de luta, estamos em dias de dificuldade, estamos em dias em que estamos enfrentando uma situação em que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de estar enfrentando, ou que pensamos um dia enfrentar. E nesses dias, nessa luta que temos enfrentado, como tem estado os nossos caminhos? Quando Deus nos olha, quando Deus nos observa dos altos céus, o que Ele tem visto de nossas vidas? O livro de Sofonias é uma passagem que eu cito sempre que eu posso, porque ela mexe com a gente. Sofonias, ele vai dizer que o Senhor, Ele chegará nos lugares mais escuros de nossas vidas, e Ele nos iluminará com lanterna. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos e que nós escondemos diante de Deus, nada ficará oculto. Porque vai chegar um dia em que nós vamos estar diante do nosso Senhor, e quando Ele iluminar os lugares mais escuros das nossas vidas com lanternas, o que Ele vai enxergar de nós? O que Ele vai observar de nossas vidas? Hoje nós andamos por onde nós queremos, mas vai chegar um dia em que nós vamos prestar contas ao nosso Deus dos passos que nós temos dado aqui hoje. E quando Ele chegar diante de nós, o que Ele vai observar? Porque quando Deus nos observa, Ele distingue aquele que é justo daquele que é ímpio. E aí no verso 5, é interessante porque ele vai dizer, o Senhor está no 5, o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor põe à prova. É uma avaliação. É como um vestibular, por exemplo. Nós somos ali testado, nosso QI, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, ela é testada através de algumas perguntas, e as nossas respostas ela tem que ser certeira, porque senão nós seremos mal avaliados. Com Deus não é diferente. Deus, Ele nos prova, Deus, Ele nos avalia. Ele quer saber se nós estamos vivendo de acordo com a palavra dEle. Ele quer saber se os nossos caminhos estão de acordo com a palavra dEle. Ele quer saber se nós, como justos, como confiantes nele, como homens que confiam em Deus, se nós estamos realmente com a nossa fé genuína, ao ponto de confiarmos em Deus a todo instante e a todo momento de
nossa vida. O Salmo 7:9 vai dizer: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O verso 17, Salmo 17, o verso 3 vai dizer: provaste o meu coração, visitaste-me na noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Ou seja, Deus ele nos prova, Deus ele nos avalia, Deus ele nos põe à prova, e ele está nos avaliando, como quem dizendo: o justo deve ver as situações de perigo como oportunidades de provar a sua fé genuína. Ou seja, é nos momentos de desconforto, é nos momentos de luta, é nos momentos de dificuldade que Deus está nos pondo à prova, e ele quer ver se a nossa confiança está posta nele, está posta no Senhor, está posta em nosso Deus. Ou seja, nós precisamos entender que Deus, ele está nos observando. É como Jó. Nós conhecemos a história de Jó. Jó está vivendo a sua vida e Deus está em um diálogo com Satanás. E ali Deus permite, conhecendo o coração de Jó, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus, questionando, ele vai dizer: viste o meu servo Jó? Como quem dizendo: eu tenho observado a Jó, ele é um homem íntegro, correto e temente a Deus. Então Deus faz o quê? Ele permite uma prova na vida de Jó, para que Jó confirmasse que a sua fé era genuína em Deus. Então, irmãos, precisamos entender que Deus, ele tem nos observado e ele tem nos colocado à prova. E nesta prova que Deus tem nos colocado, nesta avaliação, nesta luta, neste momento de dificuldade, qual é a resposta que nós estamos dando ao nosso Deus? Qual é a resposta que o nosso Deus, quem sabe, corrigindo a nossa prova, qual é a resposta que nós temos dado a Deus em momento de dificuldade, em momento de luta, em momento de angústia? Porque ao ponto que Deus ele prova o ímpio e o justo, o nosso Deus, ele vai dizer que ele abomina a violência, como quem dizendo: eu não estou de acordo com aqueles que transgridem mal, com aqueles que levantam mau testemunho, que levantam calúnia. Ele vai dizer no verso de número 6: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Para os ímpios, o fim será como Sodoma e Gomorra. Veja o que diz lá em Gênesis, no capítulo 19, os versos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Aqui não está se referindo à destruição, mas ao julgamento de Deus. Porque hoje nós temos o privilégio de gozarmos da misericórdia de Deus. Mas vai chegar um dia em que a misericórdia ela terá que ficar de lado. A misericórdia ela vai ser posta de lado. E nós seremos julgados segundo a palavra de Deus. E para a vida do ímpio, o fim será como Sodoma e Gomorra. Vai dizer o verso 6: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Ou seja, Deus não tem prazer no ímpio. Deus não tem prazer nos caminhos do ímpio. O fim do ímpio, o caminho do ímpio, ele perecerá. E aí no verso 7, ele vai mostrar a recompensa para aqueles que são justos, para aqueles que confiam em Deus. Ele vai dizer: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Os retos lhe contemplarão a face. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, o verso 2 vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos.
Irmãos, aguenta mais um pouquinho. Aguenta a luta. Aguenta a prova. Aguenta a dificuldade. Tenha a sua confiança em Deus, porque Ele vai dizer que os retos lhe contemplarão a face. Vai chegar um dia em que nós conheceremos a Deus. Vai chegar um dia em que nós o veremos como Ele realmente é. Vai chegar um dia em que nós vamos olhá-lo face a face. E quem verá a Deus? Aqueles que são moralmente sem pecado, aqueles que são intelectualmente sem falsidade, e aqueles que continuamente buscam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que nós precisamos é estar com a confiança colocada em Deus. O que nós precisamos é acreditar que Deus está nos assistindo nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de luta. Eu quero citar o meu avô. Meu avô, ele foi muito conhecido aqui em Francisco Morato, José Bezerra. Alguns podem conhecer, outros não, enfim. Mas eu me lembro quando ele foi acometido do câncer, ali na cidade de Pouso Alegre, ali em Minas Gerais. Depois de viver muitos anos aqui em Morato, enfim, ajudou muito o corpo de obreiros aqui desta cidade. Eu me lembro quando ele estava enfermo, e com isso eu quero mostrar para você o que é confiar em Deus. Quando ele estava enfermo, já de cama, o câncer já tinha tomado conta do corpo dele. Ele, todo dia pela manhã, ele dizia, ele acordava, ele fazia o seu momento de oração, o seu momento de louvor, e ele dizia, varão de branco, dentro da sua simplicidade, que para quem o conheceu, sabia como é, ele dizia, varão de branco, estou eu aqui, e ele dizia o nome dele, estou eu aqui, José Bezerra, nessa cama. Aí ele terminava dizendo, varão de branco, vem me buscar. O que nós precisamos, irmãos, é acreditar que Deus, Ele está voltando, é acreditar que Jesus está voltando, é acreditar que nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de dificuldade, é saber que o nosso Jesus, Ele está nos contemplando, e por acreditarmos e por confiarmos nele, a nossa fé está colocada nele, e acreditamos que Ele virá com socorro sobre as nossas vidas, nos tirar do momento de dificuldade e nos levar para pertinho dele. Então que possamos acreditar que o nosso Deus, Ele está nos observando, e Ele vai nos tirar desta situação de perigo, porque vai chegar um dia em que Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Então, que nós possamos entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. Mesmo que pareça que tudo será perdido, nós precisamos confiar em Deus, saber que Ele nos observa, que Ele prova os nossos caminhos, que o caminho do ímpio, ele vai perecer, ele já está condenado, mas o caminho do justo nos levará a conhecer o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então que nesta noite nós venhamos a confiar mais inteiramente em Deus, e que a nossa fé seja genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Agradeço ao pastor Fábio, ao pastor Rubens, por ter nos confiado este momento aqui em trazermos a palavra de Deus aos irmãos, e que os irmãos, que Deus tenha falado com os irmãos através desta palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.